Saudações a todos, meu nome é Orlando, professor de História, profissional da área de História como pesquisador e, é claro, também aquele que mergulhou dentro das ciências humanas. A história faz parte das ciências humanas e é claro que ela conta com a participação das ciências irmãs e conta também com a participação de outras ciências também, como a matemática, tá aí a estatística. E a estatística também está inserida dentro da geografia, pois a geografia também faz parte do rol das ciências humanas. E para ter a geografia física, é necessário que se entenda um pouco de matemática e, é claro, a estatística demonstra, é claro, ser um veículo, uma ferramenta utilizada pelos geógrafos também. Os historiadores também podem se utilizar da geografia, assim como pode se utilizar da estatística também, como uma das ferramentas que vai ser utilizada no seu trabalho. Assim como ele pode utilizar outras áreas também, como na química, na física, na matemática, e, é claro, a diversidade de opções que ele tem como profissional também da área de História. Daí a interdisciplinariedade, que vai ser hoje um dos veículos utilizados pelos educadores para passar as informações, para passar o conhecimento para os seus alunos de uma forma geral. Gente, dentro da história, existe a história vista de baixo, que eu acho que é uma das partes mais polêmicas da história, né? Ou melhor, é um dos conceitos mais polêmicos dentro da ciência histórica, né? Por quê? Apesar da história ser conhecida, definida como uma ciência que estuda o passado para uma compreensão do presente, garantindo, é claro, a elaboração, a construção de um futuro, a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. E, é claro, até mesmo a educação, a formação do indivíduo dentro do campo da história vai estar condicionada à sua época. Por exemplo, como é que será que deveria ser o conhecimento da história dentro do período da ditadura militar? Eu lembro que alguns autores de livros, de músicas, durante as suas interpretações, se utilizavam de outros termos, porque alguns termos que eles utilizavam não eram bem apreciados por aqueles que naquele momento fiscalizavam a cultura, que fiscalizavam os meios de comunicação. Por exemplo, um autor de novelas que utilizava a palavra escravo já não era muito bem aceito pela crítica, pelos censores da época, os responsáveis pela censura. Por quê? Porque faziam o povo pensar. E podiam pensar na sua realidade. Escravo é uma palavra muito forte. Eu vou trazer à tona uma coisa para vocês bem interessante, guardem. Escravo, durante o medievo, tinha a denominação de servo. Agora, escravo tinha uma outra conotação. É claro que a gente vai falar muito sobre isso quando for melhorando um pouco mais o meu canal, garantindo a vocês melhores informações dessa ciência a qual eu faço parte. E eu quero que vocês façam parte também. Gente, a história vista de baixo, colocada por alguns teóricos dentro da história, claro, baseados também em outro veículo, em outra ferramenta como a filosofia, tá aí Karl Marx, os gramscianos, que tem uma influência, é claro, nítida, notória do marxismo, eles vão pontuar a história vista de baixo, mas tirando um pouco o seu teor político, mas não deixando de ser crítico e não deixando também de possibilitar vocês ter uma opinião a respeito daquele período histórico, que eu acho bem interessante. A história vista de baixo, eu vou colocar para vocês um depoimento que eu acho bem interessante. Vejam bem, gente, vamos compreender. Será que a compreensão de um momento histórico, de um fato histórico, é passado para vocês dentro de uma visão diferente de um general que está, digamos, observando a movimentação das suas tropas no fronte de batalha? Será que é o mesmo de um soldado que está no fronte de batalha, que está no combate corpo a corpo? Isso é algo que vocês têm que analisar, que vocês têm que pensar a respeito. Então a história vista de baixo é a história do sapateiro, é a história do funileiro, é a história do carpinteiro, é a história do pescador, é a história da empregada doméstica, diferente dos senhores, daqueles que estavam no poder. Por isso que eu estou colocando um exemplo a vocês de um soldado que está no fronte de batalha, diferente de um general que está observando a movimentação de suas tropas. Um depoimento de um soldado que eu acho bem emocionante é quando ele manda uma carta, ele escreve uma carta para sua esposa e diz: sei que você odeia o hábito de eu fumar,
mas é a única coisa que nesse momento me mantém aquecido é o tabaco. Então naquele momento ele está declarando, ele está expondo, ele está testemunhando as condições que ele se encontra naquele momento num fronte de batalha durante a batalha de Waterloo, que foi digamos assim, um divisor de águas na luta contra Napoleão Bonaparte. Gente, esse é um pequeno trecho de muito ainda que eu vou elaborar para o meu canal. Conto com a participação de vocês. Muito obrigado.